Fala aí, pessoal, tudo certinho? O que é que a gente vai fazer nesse nosso encontro? Vamos comentar algumas questões agora recentes do ano 2023. E aí, mesmo que você não esteja estudando diariamente direito previdenciário, mas já estudou direito previdenciário, principalmente com os titãs, no Se Joga no INSS.com.br, você vai dar risada dessas questões aqui. Todas questões recentes de concurso público. Então vamos nessa? Larga de conversa aí, Ítalo, bora dar uma olhada logo nessas questões. Então, portanto, vamos nessa, vamos lá. Dá uma olhada nisso aqui. Pessoal, vou botar aqui rapidinho, vamos responder de uma forma bem direta para que a gente, como se estivéssemos fazendo prova, beleza? Então vamos lá, olha só, bate-papo número 1, eu vou disponibilizar todo esse conteúdo lá nos projetos do Se Joga, que é o passaporte completo, e também no Direto ao Ponto. São muitas questões aqui, eu separei já perto de 30 questões ano 2023 e ainda tem mais. Aqui a gente vai discutir algumas questões aqui pelo canal do YouTube, justamente para que você nos conheça, caso não nos conheça, e depois para que você perceba que direito previdenciário é muito simples, é muito direto, é muito massa, porque direito previdenciário é aquele direito para a vida, não é? É importante todo cidadão ter um mínimo de conhecimento em relação ao direito que lhe dará direitos no futuro em relação à aposentadoria, auxílio por incapacidade temporária, salário de maternidade, auxílio reclusão, pensão por morte, aposentadoria por incapacidade permanente, ou seja, conhecer um pouco da estrutura da Seguridade Social, que tem 3 ações, e particularmente em relação à Previdência Social. Vai ter uma questão aqui, por exemplo, que pede quais são as principais características do regime de previdência social, da Previdência Social. É regime geral, caráter contributivo, filiação obrigatória. A questão é bem direta quando bota caráter contributivo, filiação obrigatória. Eu acho que a gente não vai comentar essa questão não, porque ela é lá para o final e eu quero comentar somente algumas aqui nesse encontro, tá joia? Então é isso aí, quem não me conhece, eu sou Ítalo Romano, caiu aqui de paraquedas, aproveita para se inscrever no canal, marca o sininho, porque de vez em quando a gente vai tendo esses encontros, disponibilizando pequenas pinceladas de direito previdenciário, beleza? Então vamos lá, olha só, ano 2023 é para analista previdenciário e pergunta assim, nem sei o que pergunta, não é? Não sei o que pergunta, então eu fiz a seleção da questão e acabei que apaguei a parte introdutória. Mas vamos lá, olha só, eu acho que pergunta essa questão sobre... eu acho que é pensão por morte? Eu acho que é. Então deixa eu dar uma olhada na letra A, porque eu acho que eu cortei aqui o início. Vamos lá. 60% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor, daquela que teria direito... tá perguntando qual é a nova forma de cálculo da pensão por morte. Então, 50% mais 10% por cada dependente habilitado, limitado a 100%. Mas eu acho... Deixa eu ver se essa questão... deixa eu ver se tem a resposta aqui. Letra C, 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado. Letra E, deixa eu ver aqui. O valor... Eu cortei essa introdução aqui, olha... Olha que loucura, logo a primeira questão acaba que essa introdução não tem, mas não tem problema não. A gente improvisa aqui, a questão com certeza perguntava sobre a nova forma de cálculo da emenda constitucional para cá, da pensão por morte, 50% mais 10% por cada dependente habilitado, limitado a 100%. Isso aqui vezes o quê? Vezes a aposentadoria que o segurado vinha recebendo, porque ele já era aposentado quando morreu, ou vezes a aposentadoria por incapacidade permanente, caso ele morreu e não era aposentado. Então calcula-se a aposentadoria por incapacidade permanente, primeiramente, para depois aplicar esses percentuais de 50% mais 10%. Então a gente vai encontrar a letra E, diz assim: 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor, ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente, na data do óbito, acrescido de 10 pontos percentuais até o máximo de 100%. Então, assim, sopa no mel. 50%, essa é a cota familiar, mais 10% por cada dependente habilitado. É simples assim,
É um abraço, é sopa no mel, é siri na lata, é fácil. A gente acerta a questão, olha, essa questão é recente, ano 2023, e a gente acerta com os pés nas costas. Então vamos lá, na questão número 2, que tem a introdução, que na questão número 1 eu acabei que suprimir, mas não tem problema. Diz assim: a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos a... Galera, ainda cai questão assim. Então, portanto, a gente vai encontrar isso no artigo 194 da Constituição Federal. Então, a gente tem aqui, ó, Seguridade Social, e que tem as suas 3 ações. Quais são as 3 ações da Seguridade Social? Saúde, assistência, previdência. Cada uma dessas ações com o seu público específico. Qual dessas ações tem o público mais alargado? Saúde, porque é direito de todos. Qual dessas ações tem um público mais diminuto, mais restrito? A assistência. Por que, Ítalo? Porque ela somente atende aqueles com hipossuficiência financeira, aqueles que conseguem comprovar que necessitam da assistência social. Então, a assistência social, por exemplo, tem um benefício, que é o benefício de prestação continuada, que só vai atender a idosos acima de uma determinada idade, 65 anos, tanto homem quanto mulher, e aos deficientes. Mas desde que, nesses casos, eles consigam comprovar que não conseguem se manter nem ser mantidos pela própria família. Então observe que é um público diminuto, ainda que o Brasil seja um país com uma população pobre, enfim, mas mesmo assim a assistência social tem um público diminuto. E a previdência social, qual é o público? Os trabalhadores. Simples assim. Os trabalhadores, mas se o trabalhador se acidenta e morre, vai proteger quem? Seus familiares. Então é bacana a gente ter essa noção, não é? Dessa rede protetiva, Seguridade Social, que protege as pessoas, não é? Através de 3 ações. E cada ação tem o seu público definido. É muito massa, porque qualquer questão que cobre sobre Seguridade Social, você já entra na questão sabendo, não é? Tendo essa visão espacial aqui, e, portanto, se situando no assunto e acertando a questão, porque o que importa é isso. O que importa é acertar a questão. Então, portanto, olha, saúde, previdência e assistência social. Sopa no mel. Sopa no mel. Aí vai lá na letra B, diz, olha, previdência e assistência somente, faltou saúde. Saúde e educação, a educação não, ainda que seja, não é? Um risco social, mas não é protegido pela Seguridade Social. Quando eu digo risco social, a educação é a falta do acesso à educação. Saúde, educação e previdência, então a educação está fora. Beleza? Poderia ter moradia, saúde, moradia e educação. Moradia, ainda que a falta de moradia seja um risco social, não é protegido por essa rede protetora aqui, chamada Seguridade Social. Vamos lá na questão número 3. Diz assim: sobre o benefício auxílio-doença. Peraí, auxílio-doença já não se chama mais assim, mas a questão traz. Atual auxílio por incapacidade temporária do regime geral, considera as afirmativas a seguir. Aí vem assim: em regra, somente é concedido a partir do 16º dia do afastamento do segurado empregado. Beleza. Ô Ítalo, e por que botou em regra? Porque tem um período para fazer o requerimento. Se passar desse período, então não será devido a partir do 16º dia da incapacidade, sim, a partir da data da entrada do requerimento. É simples assim. Beleza? Então por isso que botou em regra. Massa. Vamos lá no item número 2. O valor do benefício é o mesmo se for decorrente de doença comum ou oriundo de acidente do trabalho, doença profissional, doença do trabalho ou doença profissional. Bem, aqui esse doença do trabalho, doença profissional foi um pleonasmo, não é? Porque eles são equiparados aqui a acidente do trabalho. Então poderia botar assim: o valor do benefício é o mesmo se for decorrente de doença comum ou acidente do trabalho. Verdade. Verdade, não importa. Se o cara é acometido de uma doença que o deixa incapacitado temporariamente, ou se ele sofre um acidente de qualquer natureza, o valor do benefício é o mesmo. E qual é o valor do benefício? 91% do salário de benefício. E como se calcula o salário de benefício? A média de
todos os salários de contribuição de 7 de 94 para cá. O Supremo está até decidindo sobre esse cálculo da vida toda, mas por enquanto, para a prova, é de 7 de 94 para cá, por conta do Plano Real, por conta da moeda unificada. De lá para cá a gente não mudou mais de moeda, é o real. Então é de 7 de 94 para cá que se aproveita ali as remunerações, os salários de contribuição, para se fazer uma média aritmética simples de todos os salários de contribuição. Então é simples assim. Lembrando que o auxílio por incapacidade temporária calcula-se 91% do salário de benefício, mas tem um limitador externo, que é a média dos últimos 12 salários de contribuição. Dos dois valores, o menor. E por que isso? Para evitar de que o segurado hoje, saindo do seu trabalho para receber um benefício previdenciário, o benefício previdenciário seja maior do que a remuneração atual dele. Então o cara vai fazer o quê? Ele vai fazer a zorra que for para continuar afastado, porque ele está recebendo um benefício que é maior do que a sua remuneração. Então, portanto, tem esse limitador externo para evitar essa possível situação. Beleza? Não entendeu muito bem? Não entendeu muito bem? Não tem problema. Vai me seguindo nas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, aqui pelo YouTube. E depois, se quiser também um curso completo, vai lá no sejoganoinss.com.br. Ô, Ítalo, explica aí. Tá bom, eu explico. Tá bom. Achei que você ficou curioso e quer saber do que eu falei, porque não compreendeu muito bem. Bem, a renda mensal do auxílio por incapacidade temporária, pessoal, é 91% do que? Do salário de benefício, beleza? Mas tem um limitador externo. Qual é o limitador externo? Ó, vai ser esse valor, 91%, ou a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição. Dos dois valores, o menor. Para que isso? Para evitar de que o benefício hoje, se só calculasse isso aqui, poderia ocorrer a situação do valor do benefício ser superior à remuneração atual do trabalhador. Como é que isso poderia acontecer? É muito simples. A pessoa vinha a vida toda recebendo sobre o teto. Ou seja, era um diretor de empresa, não é? Suplantava o teto previdenciário, mas a empresa faliu ou ele foi demitido. E de um ano para cá, veja, ele já trabalha há 15 anos e esses últimos 15 anos que ele trabalhou ali vinculado a uma empresa, ele era diretor, ganhava 50 mil reais. Então, portanto, ele sempre ganhava acima do teto. Joia? Ítalo, já entendi. Joia. Mas de um ano para cá, ele foi demitido, a empresa faliu. O fato é que, de um ano para cá, ele é Uber. E na condição de Uber, a renda dele diminuiu drasticamente. E hoje, vamos imaginar que a renda dele ficou ali um salário mínimo. Vamos lá, ele contribui sobre um salário mínimo. Então, o que é que tem lá no CNIS desse cara, no Cadastro Nacional de Informações Sociais? Tem 15 anos recebendo sobre o teto, recebendo sobre o teto não, desculpem, contribuindo sobre o teto. Então tá lá, as remunerações dele sempre no teto, os salários de contribuição dele no teto. E de um ano para cá, salário mínimo. Bem, aí ele se acidenta, bate o Uber, se acidenta, se arromba todo, se lenha todo. Aí ele fica incapacitado temporariamente. Pois bem, vai receber o auxílio por incapacidade temporária. Até porque, se é um acidente, independe de carência, mas ele teria carência de 12, tá tudo certo. Aí, resultado, calcula-se 91% do salário de benefício. E o salário de benefício é a média de todos os salários de contribuição desse cara. Então, imagine, ele tem 15 anos, não é? Contribuindo sobre o teto. Então, 15 vezes 12 meses daria 180. Então, já tem 180 salários de contribuição sobre o teto, lá no topo. E agora ele tem 12 no salário mínimo. Ora, 12 no salário mínimo em relação a 180 do teto, quando fizer a média dessa zorra toda aqui, deve dar aproximadamente o teto. Vai dar uns 7 mil reais. Aí calcula-se 91% de 7 mil. Vai dar R$ 6.300, correto?
Então, calculando-se isso aqui, vai dar o quê? R$ 6.300. Imaginem aí esses cálculos todos aproximados que eu estou fazendo. Então, calcula-se o salário de benefício desse cara, como ele passou quase todo o tempo recebendo, contribuindo sobre o teto, e agora ele só tem 12 meses contribuindo sobre o salário mínimo, isso aqui influencia pouco no cálculo. Então eu fiz mais ou menos uma conta de aproximação que essa média vai dar 7 mil. Bem, 7 mil, que é o salário de benefício, vezes 91%, vai dar 6.300. Beleza? Aí olha só, o cara hoje, ele está oferindo menos renda, ele está contribuindo sobre salário mínimo, R$ 1.320. Aí ele se acidenta e a Previdência pagaria ele 91% do salário de benefício, R$ 6.300. Aí o cara fala, zorra, rapaz, eu vou tentar ficar afastado o máximo de tempo possível, porque eu recebendo o benefício, eu recebo maior valor do que o que eu estou trabalhando hoje. Então, para evitar essa situação, a legislação estabeleceu um limitador externo. Então, no exemplo que fiz, esses últimos 12 meses ele contribui sob salário mínimo, que é 1.320. Então, a média dos últimos 12 salários de contribuição vai dar quanto? R$ 1.320. Ora. Calculou 91% do salário de benefício. Deu 6.300. Calculou a média dos últimos 12 salários de contribuição. Deu 1.320. Dos dois valores, o menor. Dos dois valores, o menor vai ser o valor do benefício, a renda mensal do benefício. Então, portanto, olha, o cara que estava meio animado, quando ele viu lá a memória de cálculo do benefício, ele, epa, beleza, vou receber R$ 6.300, mas tem um limitador externo aqui de 1.320, então, portanto, ele vai receber R$ 1.320. Acho que ficou claro, não é? Acho que ficou claro. Então, o valor do benefício é o mesmo se for decorrente de doença ou oriundo de acidente de trabalho. Beleza, é isso mesmo, é 91% do salário de benefício ou a média dos últimos 12 salários de contribuição, dos dois, o menor. Então, beleza, verdade, o item 2. O item 3, o segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto tem direito ao auxílio por incapacidade temporária. Tem sim, verdade. Só não tem direito o segurado recluso cumprindo pena em regime fechado. Somente pode ser concedido ao aposentado que estiver trabalhando como empregado, se for considerado acidente de trabalho. Falso! São inacumuláveis. Se eu já sou aposentado e permaneço trabalhando, seja em qualquer categoria que seja, então a gente sabe disso. Se sou aposentado e permaneço trabalhando, eu permaneço contribuindo, por conta do princípio da solidariedade. Então, portanto, se eu já estou aposentado, já recebo o benefício previdenciário, continuo trabalhando, me acidento, ou fico doente, ou sei lá que zorra, aí eu vou requerer auxílio por incapacidade temporária? Não, porque a aposentadoria é inacumulável com auxílio por incapacidade temporária. A gente vai ver isso aí lá no artigo 167 do decreto 3048. Então a gente tem que encontrar aí verdade, 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 falsa. Vamos lá? Bora ver? Tem que ter essa zorra aí. Peraí. Vamos lá, tem que ter. Aqui, letra D. Primeira, segunda e terceira. Boa. Então, pessoal, beleza, eu não queria passar de 20 minutos. A gente conseguiu resolver 3 questões. Eu volto aqui e a gente resolve mais algumas questões justamente para dar essas pinceladas de direito previdenciário. Galera, para quem não me conhece, eu sou o Ítalo Romano, sou professor exclusivo lá do Se Joga no INSS.com.br. Passa lá, dá uma olhada nos projetos, veja lá se te agrada, enfim, dá uma lida na descrição dos projetos. E a pegada é essa: direito previdenciário é fácil, é direto e a gente acerta a questão de prova. E depois ele é lógico. Ele é bastante lógico se a gente tem essa ideia, não é, de proteção social. Então, portanto, a gente sabe quem são os trabalhadores, a gente sabe quem são os seus dependentes, a gente sabe que deve-se contribuir previamente para ter direito a benefícios. Então, portanto, a gente vai armando esse quebra-cabeça e ficando tudo muito claro e tudo muito simples, não é?
Mas é isso, sopa no mel, forte abraço e vamos juntos nessa caminhada.